Meninos e meninas, olá! Como é que vocês estão? Todo mundo se cuidando? Tranquilo? Pois para atender o pedido aí de boa parte da turma, eu estou fazendo esse vídeo que servirá como uma aula de revisão de todos os conteúdos que nós vimos até aqui. Tudo bem? Lembrando que antes da nossa paralisação nós tivemos 4 encontros presenciais, né? No primeiro nós tratamos sobre a educação como prática social. No segundo encontro nós falamos sobre a história da educação e da pedagogia. No nosso terceiro encontro conversamos sobre as tendências pedagógicas e no quarto falamos sobre currículo, né? As teorias do currículo escolar. Ficou faltando 3 encontros e aí nós combinamos que pelo ambiente virtual de aprendizagem nós faríamos essas reposições com fóruns de discussão. Então ficou faltando conversar a respeito do desenvolvimento do pensamento crítico na prática docente, faltou falar sobre a didática, né, como um elemento articulador entre a teoria e a prática docente, e encerrando então com a criação de sequências didáticas para a educação infantil e para os anos iniciais. A ideia é revisar um pouco desses conteúdos de forma muito sintética e de forma tranquila para que vocês entendam e compreendam e estejam preparados para a nossa prova no dia 11/4. Será uma prova online, vocês acessarão o ambiente virtual de aprendizagem de 8 da manhã a meio-dia e lá vocês responderão as questões referentes a todos os conteúdos que nós estudamos até aqui. Tudo bem? Lembrando que as nossas atividades avaliativas, além da prova do dia 11, né, nós temos os 7 exercícios da apostila, além deles, uma reflexão escrita sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos e uma reflexão escrita sobre o livro Pedagogia da Autonomia. Os fóruns de discussão são para repor as aulas que foram suspensas. Então, eu aconselho a que você participe do fórum, porque é pela sua participação que eu poderei lançar a sua presença. E as avaliações elas continuam com a mesma pontuação e com os mesmos critérios. Tudo bem? Vamos lá para a nossa revisão então? Com certeza vocês não esqueceram de nada. Tá tudo aí bem quentinho, né? Inclusive essa semana alguns mandaram mensagens para mim no WhatsApp. Eu resolvi compartilhar o número para que a ansiedade ela fosse diminuída e para que as dúvidas fossem tiradas, né? Então eu recebi muitas perguntas e eu respondi com a maior alegria, porque eu quero que vocês entendam, compreendam e que a gente passe por esse momento da melhor maneira possível, né? E agora eu farei esse vídeo e com certeza vai consolidar todos os conceitos que vocês leram, estudaram, assistiram e que também nós discutimos, tudo bem? Como falado anteriormente, lá no nosso primeiro encontro, no dia 25 de janeiro, o nosso módulo de aprendizagem ele é composto por basicamente 4 áreas dentro da educação, que é a história, a filosofia e a sociologia da educação, mais a didática. Então, o que nos interessa estudar no nosso módulo? Basicamente, os fundamentos ideológicos e pedagógicos da educação, né? O que faz a educação ser como é? Né? Quais são as ideias principais? O que influencia a prática do professor em sala de aula? Então, perguntas desse tipo, a nossa disciplina ela responde. Por isso que nós estamos aí discutindo bastante teorias, tendências, a história da educação. E eu me lembro que no nosso primeiro encontro, então, nós conversamos sobre a educação como prática social. E me lembro que o texto base dessa aula foi o texto do Émile Durkheim, lá no seu Educação, Natureza e seu Papel. Né? É um capítulo retirado de um dos seus livros mais clássicos, que é Educação e Sociologia. Então, o que nós aprendemos com o Émile Durkheim, sociólogo francês, um dos pais da sociologia moderna, a respeito da educação como prática social? Aprendemos 2 coisas. Ele afirma essas 2 proposições que são importantes para a gente. A primeira afirmação dele é de que a educação ela tem uma característica universal. Toda e qualquer sociedade, em qualquer parte do mundo, em qualquer época, ela sempre teve e tem e terá experiências formativas. Por mais que não possa haver escolas ou instituições formais de ensino, o fato é, qualquer sociedade, da sociedade mais simples no seu arranjo social, até as sociedades mais complexas e tecnológicas, qualquer sociedade ela sempre terá um
padrão de formação. Ela sempre terá suas experiências formativas e as suas experiências educativas, né? Sempre haverá a necessidade de você trabalhar nas crianças, nos adolescentes e nos jovens conceitos que são importantes para aquela determinada sociedade, aquela determinada comunidade. E essa é uma afirmação que o Émile Durkheim faz. Ninguém escapa à educação, por mais que se fuja da escola, né? Por mais que você não mande o seu filho à escola, ou por mais que você recuse a educação formal. Essa fuga da educação formal não quer dizer que você está livre das experiências formativas. Então, a educação ela é universal, a educação ela alcança a todos, todos passamos por experiências formativas, e a ideia de educação, né, o elemento educativo, ele é um elemento que nos constitui enquanto sujeitos. Os animais nascem com seu código genético, seus instintos, né, para fazer aquilo que são condicionados a ser e a fazer. Nós, seres humanos, não. Nós nascemos e precisamos aprender os signos, os símbolos da cultura, os valores, as regras, as normas, né, a arquitetura do mundo, digamos assim. Então, essas coisas todas, como funcionam as engrenagens da vida social, nós precisamos aprender. Então é por isso que é sempre necessário você ter um mediador, um adulto, que na linguagem do Durkheim seria um representante de uma geração madura, preparada para a vida social, que ensine essas gerações mais jovens, né, os conceitos da vida social e a ideia de que a coletividade ela precisa superar as individualidades. Então, Durkheim nos ensina isso. Primeiro, que a educação ela é universal. A experiência formativa ela transcende o ambiente da escola e todos passam por ela. A segunda afirmação dele é que, por mais que a educação seja universal, ela também é muito particular. Porque em qualquer sociedade você vai ter experiências formativas. Todavia, essa experiência formativa ela vai estar ligada diretamente aos padrões da cultura. Então a educação praticada, ela tem a cara da sua cultura, ela tem a cara da sua sociedade, e ela vai deixar muito isso em evidência. Então o que nós aprendemos com Émile Durkheim sobre a noção de que educação é uma prática social? A educação ela é espelho da sociedade, ela reflete os valores que a sociedade entende como virtuosos e legítimos. Então ela legitima esses valores na sua prática social, né? As sociedades existem e as sociedades elas podem ser saudáveis numa linguagem durkheimiana quando eu tenho um sistema de formação humana, um sistema de ensino que se preocupa em deixar os sujeitos coesos, unidos, né? Que tenham uma mesma ideia, que estejam reunidos no mesmo objetivo para o bem da coletividade, para a organização da vida social, né? Para a resolução dos problemas sociais. Então, esse tipo de consciência eu adquiro quando eu passo por uma experiência de formação, quando o sistema de formação ou a escola ensinam a mim que existem valores que precisam ser levados adiante. Então, nesse sentido, a educação ela serve como um elemento de coesão social de forma espontânea e harmônica. Aprendemos isso com Durkheim. Só que também nós aprendemos com Karl Marx, por mais que o Karl Marx, outro pai da sociologia também, por mais que ele não tenha escrito muita coisa a respeito de educação, a educação ela é um tema muito recorrente em toda a obra dele, né? Mesmo que ele não fale sobre ela diretamente ou utilize boa parte da sua obra para descrevê-la. Mas a educação é preocupação marxista também nesse sentido, porque ele entende que a educação ela serve também para denunciar as injustiças sociais, né? Ou ela também serve como arma de dominação das classes dominantes. Essa é uma outra vertente de educação. A educação ela pode ser um instrumento de coesão social, né? Ou ela pode ser um instrumento de reprodução e dominação, ou um instrumento de transformação da realidade social. São perspectivas diferentes que a abordagem teórica, dependendo do paradigma do conhecimento que eu adotar, vai me indicar. E para você, a educação ela serve como reprodutora das relações, reprodutora da coesão social, ou ela serve como instrumento muitas vezes de injustiça e dominação?
ou ela pode servir para a transformação da sociedade? Lanço aqui a pergunta a vocês e o posicionamento que você tomar provavelmente revelará que tipo de teorias você adota na sua visão de mundo e na sua prática docente, na sua prática de professor. No segundo encontro, nós aprendemos sobre história da educação e da pedagogia. Então, nós percorremos todos os períodos da história, desde a pré-história, com as comunidades tribais, com a educação difusa, percorrendo a antiguidade, tanto a antiguidade oriental quanto a ocidental, com um enfoque, né, uma atenção mais detalhada sobre como a educação era praticada na Grécia Antiga, em Roma. Percorremos a Idade Média, a ideia de educação na Idade Média, uma ideia de educação religiosa, cristã, islâmica, né? E tínhamos essas duas vertentes, esses dois paradigmas. Chegamos na Idade Moderna com a criação da escola pública, né? Com algumas revoluções importantes, e enfim, nós chegamos ao período, ou à idade contemporânea, que para boa parte dos autores é a idade que nós nos encontramos. Alguns falarão sobre pós-modernidade, mas esse é um assunto para se discutir depois. O que é importante, você, estudante, entender a respeito da história da educação? Eu gostaria que você desse uma ênfase, principalmente na educação difusa, na educação tribal, naquela educação que é difusa porque todos têm responsabilidade sobre a formação da criança e do sujeito. Né? A criança ela aprende pelo exemplo, a criança ela aprende pela observação. E a educação, nesse contexto tribal, ela está relacionada à vida. Então, por que eu aprendo coisas? Eu aprendo coisas para praticar essas coisas, e essas coisas têm a ver com a minha vida cotidiana. Então, eu preciso aprender a caçar, a pescar, eu preciso aprender as noções que fazem com que a minha tribo funcione, eu preciso ser introduzido na vida adulta por meio da educação, por meio do exemplo. Não preciso de escola para isso, vocês lembram da ideia durkheimiana? Então, antes da escola, já havia processo formativo. E as comunidades tribais nos ensinam isso. Prestem atenção na educação difusa, no conceito da educação difusa, nas características dela. Tá? O conhecimento não era privilégio, era elemento de unidade, né? Era elemento de coesão. O conhecimento ele passa a ser privilégio, ele passa a desenvolver um papel de hierarquia depois que nós entramos na antiguidade e que as nações elas começam a se tornar mais complexas, né? Então, foco na educação difusa, foco na educação grega e na educação romana. Eu gostaria de fazer uma observação. Na Grécia Antiga, nós temos o ideal de paideia, que é a educação integral dos gregos, e na Roma Antiga nós temos a ideia de humanitas, que seria também o ideal de educação integral dos romanos. Né? Então, na Grécia Antiga, você tem uma preocupação com a formação intelectual, filosófica do sujeito, mas também com a formação ou a saúde do corpo. Então você tem elementos ali que nos mostram que a educação ela é um fenômeno, né? Ou um instrumento de formação do sujeito inteiro, do sujeito integral, corpo, alma e espírito. Nós aprendemos isso com a paideia grega. Chegamos na Roma Antiga, temos ali uma outra ideia de educação, que é humanitas. Né? Roma dominando todos os povos e trazendo para si valores, culturas, sistemas de crenças. Então, Roma vai capturando e vai colocando no seu caldeirão cultural todas essas noções. Então, o cidadão romano é aquele que conhece a respeito de todos os povos. Inclusive, o Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, ele fala que o Brasil ele seria uma nova Roma, né? No sentido de reunir no seu caldeirão cultural tanto as virtudes quanto as taras, né? E as limitações das nações. Então, nós temos em nós um pouco, numa linguagem poética de Darcy Ribeiro, nós temos uma Roma em nós, no sentido de trazer para o nosso caldeirão cultural muitos elementos de outros povos, de outras civilizações, e elementos civilizatórios, inclusive, que fazem parte da nossa cultura e do nosso processo formativo. No nosso terceiro encontro, nós conversamos sobre tendências pedagógicas, e nós aprendemos com José Carlos Libânio que existe uma tendência liberal, mais ligada à adaptação à sociedade capitalista, e uma tendência mais progressista, ligado à ideia de que a educação ela pode servir para transformar a sociedade.
Dentro da educação liberal ou da tendência liberal, eu tenho a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada progressivista, representada na Escola Nova, a pedagogia renovada não diretiva, com seu grande representante que é o Carl Rogers, que se preocupava com os aspectos psicológicos da criança, e por fim nós temos a pedagogia tecnicista. Do lado da tendência progressista, quais as pedagogias nós temos? Pedagogia libertadora, representada no grande educador Paulo Freire. Pedagogia libertária, que bebe da fonte anarquista, né? Ou da ideia de emancipação do sujeito, ou da ideia de autogoverno. Então, por isso que eu falo muito de assembleias, de grêmios, onde eu reúno sujeitos e eles decidem sobre a coletividade, né? Os sujeitos, a coletividade decide, se governa, gere, inclusive gere as suas, não só a vida política, mas gere também a questão de como aprender. Então a escola libertária ela nos ensina isso, tá? E num terceiro momento nós temos a pedagogia crítico-social dos conteúdos, com os representantes como Demerval Saviani, José Carlos Libânio, o que eles buscavam nessa teoria? Basicamente reunir uma ideia, duas ideias, na verdade. Primeiro, o sujeito precisa de uma formação crítica. Aprendemos isso com Paulo Freire. Criticidade, diálogo, conscientização, né? Visão esclarecedora sobre a realidade social, sobre os limites dela. Mas, junto com essa formação crítica, eu preciso de uma formação profundamente conceitual também, né? Como eu transformo a sociedade ou como deixo a sociedade mais democrática, ensinando a todos os conteúdos. Então eu preciso de uma formação de conteúdos que seja consistente e que seja uma formação que tenha sentido. Então os conteúdos que eu aprendo, eles têm sentido social. Os conteúdos que eu aprendo, eles têm aplicabilidade. Então eu formo uma consciência crítica, esclarecida, conscientizada, mas ao mesmo tempo eu desenvolvo conceitos, eu desenvolvo conteúdos. Essa é a proposta da educação ou da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Nós também conversamos no nosso quarto encontro sobre as teorias do currículo. E nós aprendemos que existem 3 teorias. A primeira delas é uma teoria mais tradicional, que concebe um currículo mais engajado nos conteúdos, inclusive. Então, a primeira pergunta que a tendência ou que a teoria tradicional de currículo ela tenta responder é a seguinte: o que ensinar? O foco do currículo tradicional estava voltado para provas, avaliações, testes, controle do tempo de aula, né? Excelência no ensino, capacidade de se compreender, instrumentos de mensuração, se o sujeito ele aprendeu de fato ou não, né? Então, o currículo tradicional ele se ocupa com aquilo que é a base de um currículo mais conservador, que são os conteúdos. O que o sujeito aprende? O que ele deve aprender? Quais os conteúdos que devem estar listados nesta grade curricular para que o sujeito aprenda, para que o sujeito esteja preparado para a vida em sociedade? Isso é currículo tradicional, conservador, intelectual, né? No segundo momento, nós temos a teoria crítica do currículo, que seria uma teoria que bebe da fonte teórica do Karl Marx, né, basicamente. Então nós temos autores como Bourdieu e Passeron, Louis Althusser, Michael Apple, inclusive o próprio Paulo Freire. Então é uma vertente de currículo que se preocupa não com a pergunta do o que ensinar, a pergunta é outra, né? Por que eu aprendo determinadas coisas e outras não? Por que determinados temas têm mais relevância no currículo e outros não? Por que determinados conteúdos e assuntos estão inseridos no currículo e outros assuntos não estão? Então, perguntas desse tipo, que são questionadoras da estrutura do currículo e questionadoras também do sentido do conhecimento lá, são perguntas que nós aprendemos com a teoria crítica. É uma teoria que sempre vai bater de frente com a sociedade capitalista, com os ideais capitalistas. Então, haverá uma discussão ali sobre ideologia, sobre luta de classes, sobre o papel histórico do sujeito, sobre as injustiças que a própria educação ela reproduz, né? E sobre a possibilidade de superação dessas injustiças. Essa é a linha crítica, essa é a teoria crítica. E por fim, nós temos a terceira linha, ou a terceira teoria do currículo, que fala sobre um currículo pós-crítico, que superou as noções das perguntas, né? O que ensinar? Não importa mais. Por que eu aprendo determinadas coisas e outras não?
é uma pergunta que fica também em segundo plano. A grande pergunta a qual o currículo pós-crítico tenta responder é o seguinte: a quem ensinar? Quem são os sujeitos que frequentam a escola? Quem são os grupos sociais que chegam à escola? Quais as identidades destes grupos? Então eu falarei muito sobre multiculturalismo, sobre identidade, sobre alteridade, sobre convivência com o outro, né? Esses são elementos centrais em um currículo pós-crítico. Nosso quinto encontro, que nós não tivemos presencialmente, mas nós temos todo o material na plataforma de ensino e atividades específicas nesse sentido, foi um encontro onde nós discutimos o desenvolvimento do pensamento crítico do professor. E aí nós comparamos dois tipos de conhecimento. É o conhecimento crítico e um conhecimento mais de senso comum. Lembrando, gente, que a epistemologia, né, ou estudo do conhecimento, ele vai nos dar algumas ideias diferentes sobre o conhecimento. Então nós temos o conhecimento que é o científico, nós temos o conhecimento que é o filosófico, o conhecimento religioso, nós temos uma série de conhecimentos que organizam a vida e de alguma maneira mostram com claridade como o sujeito ele se relaciona com o mundo. O pensamento crítico docente do professor, ele se forma no encontro entre o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Nós precisamos das teses científicas, das teorias, da ciência. Afinal de contas, a natureza do ofício docente ele lida com descobertas científicas. Os nossos conteúdos que ensinamos são transfigurações ou interpretações das descobertas científicas ao longo da história. Precisamos do conhecimento científico. Só que o conhecimento científico apenas não é o suficiente para desenvolver o pensamento crítico. Nós precisamos do conhecimento filosófico também. Eles se encontram. Eu preciso dos questionamentos que a filosofia tem. Lembrando o seguinte, por mais que nos nossos dias haja uma hierarquia de conhecimentos, qual conhecimento mais importante? É o científico? Qual é o menos importante? É o conhecimento popular? É o religioso? Na prática, não existe essa hierarquia. Os conhecimentos são diferentes. Eles são de naturezas diferentes. Todavia, nós aprendemos com Paulo Freire que não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes, saberes de natureza diferente. Ninguém quer ser científico num churrasco de domingo. E ninguém quer desenvolver um conhecimento popular numa defesa de monografia, né? No sentido de defender uma tese. Veja bem, cada conhecimento ele é relevante na sua realidade e nós precisamos dele. Então, para churrasquinho de domingo, conhecimento popular, né? Filosófico talvez, para os conhecimentos acadêmicos, para lidar com alunos, para lidar com construção do conhecimento mais criterioso, mais metódico. Eu preciso do conhecimento científico. Cada conhecimento na sua caixinha, cada conhecimento para responder à demanda daquela realidade específica. No sexto encontro, nós aprendemos sobre a didática. O que é a didática? É a arte de ensinar, né? É o elemento articulador que coloca a teoria que aprendemos, né? Todos os conceitos, para se comunicar com a prática do professor. Então, essa união entre teoria e prática leva o professor a aperfeiçoar as suas técnicas. Então, basicamente, gente, a didática ela se ocupa da relação entre teoria e prática, ela se preocupa também em fazer com que as estratégias do professor sejam estratégias certeiras, interessantes, que você gaste menos tempo e que você tenha resultados melhores com relação à aprendizagem. Né? O próprio pai da didática, que é o João Amos Comênio, ele dizia isso: olha, gente, nós perdemos tempo demais na escola com coisas que são desinteressantes. Vamos aproveitar o tempo de tal maneira que o aluno ele aprenda mais rápido e o professor ache uma estratégia de ensinar pouco e mesmo assim o aluno aprender muito, né? Então, esse é o grande dilema da didática, é fazer com que o sujeito ele compreenda, né? Já viu aquela expressão? Poxa, o professor Reinaldo, ele é um cara muito inteligente, só que ele não sabe se fazer compreendido. A aula dele falta didática, né? Então, a arte de se fazer compreendido, ela é uma ocupação da didática.
Quanto mais eu me faço compreendido, melhor é a minha didática. O sujeito precisa compreender o que eu digo. Uma vez que isso acontece, eu sou eficaz na minha prática didática. E por último, nós chegamos na criação de sequências didáticas, né? Na didática nós aprendemos sobre um elemento que é importante, que é o elemento do planejamento escolar, o elemento do planejamento da aula. Inclusive essa foi uma das nossas atividades, planejar uma aula. E nós chegamos no último encontro com uma outra demanda, planejar uma sequência didática. O que é uma sequência didática, gente? Basicamente é o encadeamento de um conjunto de atividades ou de um conjunto de aulas. Então, em vez de planejar uma aula, eu planejo algumas aulas. E no nosso caso eu pedi para que vocês pensassem numa sequência didática de 4 encontros. O que uma sequência didática precisa ter, basicamente? Você precisa ter clareza sobre o público que você quer trabalhar. Qual é a série? Qual a idade das crianças? Quais as disciplinas que você quer inserir nessa sequência didática? Quais os conteúdos que você ensinará? Quais os objetivos de aprendizagem que você quer alcançar? Sempre com verbos no infinitivo, né? Compreender, dissertar, elencar, problematizar, relacionar, né? São objetivos de aprendizagem do sujeito que você quer desenvolver nele. Quais as atividades que você pensou para a sua sequência de aulas, né? Quais os instrumentos de avaliação que você pensou para aquela aula específica? Então, basicamente, as sequências didáticas, elas trabalham com encadeamento de atividades e com um grupo de aulas, sempre trabalhando com gêneros textuais. Então, às vezes eu posso me utilizar, por exemplo, do gênero textual histórias em quadrinhos, e eu posso organizar todos os meus encontros com um pano de fundo do gênero textual quadrinhos. Trabalharei o gênero textual em várias disciplinas com vários conteúdos, né? Então, o gênero textual, ele amarra todas as atividades pedagógicas nesse sentido. Ficou claro o que é uma sequência didática? Pois bem, aqui então nós chegamos ao final da nossa disciplina. Estes são os conteúdos que estarão na nossa prova, né? Eu peço que vocês estudem educação como prática social, a visão durkheimiana de educação e a visão marxista de educação. Eu peço que vocês estudem a história da educação com ênfase na educação tribal, na educação na antiguidade, Grécia e Roma, e na educação da Idade Média. Eu peço que vocês foquem nesses 3 aspectos históricos da educação. Quero que vocês estudem também as tendências pedagógicas, né? O que caracteriza cada tendência? O que caracteriza a tendência liberal? E o que caracteriza a tendência progressista? Como elas se manifestam na prática, né? Como é que eu identifico um professor tradicional? Como é que eu identifico um professor com ideias libertadoras de educação? Como é que a prática docente dele revela isso sobre ele? Estudem isso. Estudem a ideia do desenvolvimento do pensamento crítico do professor, as noções de currículo tradicional, crítico e pós-crítico. Estudem o conceito de didática, principalmente, e estudem como a sequência didática ela pode ser importante para o desenvolvimento das aprendizagens, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. Vocês precisarão muito disso quando estiverem em sala de aula. Tudo bem? No mais, eu desejo sucesso a todos vocês. Leiam os textos, estudem, e em caso de qualquer dúvidas, participem do fórum de dúvidas, ou na verdade do fórum de revisão de conteúdos, que está lá nas nossas atividades virtuais. A dúvida que você tiver sobre qualquer aspecto do conteúdo, faça lá, compartilhe com os colegas. Talvez a sua dúvida seja a mesma de outros. E com uma resposta só, eu vou sanar todas essas dúvidas. Em casos de urgências, continue falando comigo, como alguns estão, mandando mensagens pelo WhatsApp, né? E mandando e-mails, conversando comigo pela própria plataforma de aprendizagem. Lembrando que até maio nós levaremos o nosso curso à distância, depois nós retornamos aos nossos encontros presenciais. Depois do módulo Educação, Aspectos Históricos e Filosóficos e Didática, que é o nosso, vocês estudarão um módulo sobre Educação de Jovens e Adultos com o professor Jairon. Então as atividades, elas continuam. Existe um cronograma que será passado para vocês. Sucesso a todos, beijo no coração, se cuidem, alegria e coragem para cada um de vocês. A vida exige isso de nós. Tudo bem? Forte abraço, fé, chegaremos lá. Tchau, tchau.